Marcos capítulo 6, nós vamos ler hoje, do versículo 19, do versículo 14 até o versículo 29. Amém? Estas são as palavras de Deus. E ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, ao qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a sua cabeça num prato e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, tem falado ao nosso coração, e nós precisamos só de ti, Pai. O Senhor é o nosso Deus. Abre o nosso coração nessa tarde, ilumina o nosso entendimento, me ilumina para que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor para trazer a tua palavra para a tua igreja. Ilumina o coração da tua noiva para receber a tua palavra e ser transformada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, esse texto aqui é um texto bastante... Eu nunca ouvi uma mensagem sobre esse texto. Eu não me lembro. Se eu ouvi alguém pregar esse texto aqui, assim, foi há muito tempo, porque eu não me lembro. Alguém ouviu alguém jamais pregar uma mensagem nesse capítulo aqui, nessa parte? Nesse texto? Vocês também não lembram, né? Pois é. Existem razões para isso, né? Geralmente a gente não gosta de ler essas partes na igreja, né? A parte em que alguém corta a cabeça de alguém, coloca no prato e dá para uma criança, para levar de presente para a mãe. E no caso ainda, de qualquer pessoa já seria algo horrível, mas nós estamos falando da cabeça do profeta João Batista, um homem de Deus, um servo do Senhor, que morreu dessa maneira. E não qualquer homem de Deus, lembra? João Batista era ele próprio o cumprimento de uma profecia, e ele era um profeta específico, especial, a ponto de Jesus falar que ele era maior que os outros profetas todos. Por quê? Porque ele era o precursor de Cristo, o precursor do Senhor. Ele era a pessoa que veio preparar o coração dos homens para receber Jesus. Bom, agora, essa parte, essa história, ela começa dentro de um contexto. A primeira parte do versículo 14 fala assim: ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório. O nome de quem ele está falando? Ele está falando do nome de Jesus. E você lembra que essa parte vem logo depois da parte que Jesus envia os 12 em missão para pregar em várias áreas de 2 em 2. Bom, o que está subentendido aqui nessa passagem é que a missão dos 12 deu muito certo.
Jesus manda eles irem na frente para pregar e alcançar mais pessoas, e eles pregam e alcançam mais pessoas. Milagres acontecem, demônios são expulsos, e a coisa se torna notória. E olha que Jesus já estava fazendo coisas que chamavam a atenção das autoridades, mas o rei da região em que Jesus atuava não tinha ainda se apercebido da presença de um profeta tão importante naquilo que na mente dele era um profeta, né? Mas Jesus obviamente era muito mais do que um profeta. Só que a missão deu certo e Herodes percebe que Jesus está no reino dele. Herodes percebe que Jesus está no território dele, porque começam a vir notícias, talvez comece a aparecer, vamos dizer assim, não tinha jornal na época, mas se fosse uma conjectura para você entender, uma ilustração, é como se Jesus estivesse aparecendo nos jornais. Fulano era cego e agora enxerga. Ele diz que foi o profeta Jesus de Nazaré da Galileia que curou ele. Então você imagina que essa notícia começa a chegar para Jesus, um monte de notícias assim, para Jesus não, aliás, para Herodes. E a Bíblia continua, e disse, Herodes dizendo, João, o que batizava, ou seja, João Batista, ressuscitou dentre os mortos e é por isso que essas maravilhas operam nele. Herodes estava com esse João na cabeça de uma tal maneira que ele fala assim, é João. Jesus é João. Ele acredita que Jesus é João Batista porque ele matou João e ele acha que João ressuscitou para fazer todos esses milagres. Mas outras pessoas diziam que era Elias. Então havia pessoas na corte que estavam dizendo que não era João, que era o profeta Elias, porque eles já outras pessoas tinham falado isso e agora eles estavam falando isso na corte de Herodes. E outros achavam que era um profeta, ou como um dos profetas. Só que Herodes não. Herodes tinha certeza que é João. Ele diz, este é João, ao qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos. Agora, por que Herodes, pergunta-se um minuto, por que Herodes tem tanta certeza que é João Batista? Porque a culpa no coração de Herodes é que está dizendo para ele que é João Batista. A opinião dele é formada por causa da culpa dele. Ele pensa que é João porque ele fez um mal muito grande para João. Ele matou João. E ele sabe que ele não devia ter feito aquilo. Então, ele já tem a expectativa de um juízo de Deus que vai vir sobre ele. E aí aparece, logo depois que ele mata João, aparece essa notícia de um homem no reino dele que está curando, está fazendo milagres, está fazendo coisas maravilhosas, coisas estrondosas, está acalmando tempestade, está curando todo tipo de enfermidade, expulsando todo tipo de espírito maligno. Ele fala, pronto, é isso aí, chegou minha vez. Agora o juízo vai chegar. João ressuscitou e ele está chegando. A culpa no coração dele coloca medo no coração dele, informa a opinião que ele tem. A ideia de que João ressuscitou vem à mente dele porque João era para estar vivo. Então, quando Herodes matou João, ele fez isso contra a justiça, contra Deus, contra o que é certo, e agora ele tem certeza que o juízo de Deus vem sobre ele. E aí, ele segue no versículo 17, dizendo que Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere. Então Marcos narra a história de como e por que Herodes matou João. E a história do porquê começa já logo assim, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com quem ele tinha se casado. Então, toda a história começou por causa de uma mulher. E os nomes são parecidos, mas você precisa manter a distinção deles na sua cabeça para você não se confundir. Herodes era um rei. Herodias era uma mulher. Herodias foi casada com outro homem que também era rei, se chamava Filipe, e que era irmão de Herodes. Eu não vou entrar em todos os detalhes da história, porque se entrar em detalhes já é confuso. Mas só isso aqui já dá para você entender. Herodias, que era casada com Filipe,
se divorciou de Filipe, se separou dele, para se casar com Herodes, que era irmão dele, e era rei em outro lugar. Por que ela fez isso? A Bíblia não diz. A Bíblia só diz que foi o que aconteceu. Herodes, então, toma para si como esposa, se casa com a mulher do seu irmão. Mas a Bíblia dá a entender que o vínculo de Herodias com Filipe, o primeiro marido dela, não cessou. Então você pega a linguagem bíblica, é muito interessante para você perceber isso daqui no texto bíblico. Olha só. Por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Herodes se casou com Herodias, a Bíblia também diz que Herodias era mulher de Filipe. E ela não fala que ela era e não é mais, ou que ela era ex-mulher de Filipe. Não, ela diz mulher de Filipe, no presente, com quem Herodes se casou. Então, para a Bíblia, para o Evangelho de Marcos, Herodias era mulher de Filipe, ainda que ela tinha se divorciado e casado com Herodes. Você consegue perceber isso na Bíblia? Não é tão difícil. É só ler com bastante atenção. É só ler com cuidado. Herodias, mulher de Filipe. Não ex-mulher. Não da que for a mulher. Quando a Bíblia quer dizer que uma mulher não é mais vinculada a um homem, existe um jeito de fazer isso. Por exemplo, quando Davi se apaixona por Batseba, que era mulher de Urias, a Bíblia fala o tempo inteiro, mulher de Urias, mulher de Urias, mulher de Urias. Depois que Urias morre, depois que Davi se casa com Batseba, que ela não tem mais vínculo com Urias, a Bíblia começa a falar daquela que fora mulher de Urias. Não é mais. A Bíblia sabe dizer. Tem uma linguagem bíblica para dizer quando uma mulher não é mais a esposa de alguém. Mas aqui é no presente, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Ela é mulher de Filipe. O vínculo dela com Filipe não acabou. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Herodes se casou com ela. Foi um casamento. Foi um casamento e ela ainda era mulher de Filipe. E aí ele continua, porque João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E aí então quer dizer, João condenou a união de Herodes com Herodias. Porque João simplesmente falou a verdade. Olha, Herodias pode ser bonita, pode ser sedutora, pode ser inteligente, pode ser poderosa, pode ser politicamente interessante para você se casar com ela. Pode ser que ela até se divorciou legalmente de Filipe. Não interessa, Herodes. Ela ainda é mulher de Filipe. Ela ainda é mulher de Filipe. E você não devia se casar com ela. O divórcio, então, de Herodias com Filipe não tornou legítimo o casamento com Herodes. Ainda era errado. Veja que interessante, irmãos, o que é que o profeta João nos mostra aqui. Ele está mostrando para você o seguinte, olha, existe uma fantasia legal, existe um papelzinho lá que o pessoal escreve e fala, agora o casamento acabou, porque fizemos aqui, divórcio, bonitinho, tá vendo? Agora ela não é mais mulher de Filipe, pode casar com ela. E Deus não está nem aí para aqui. Do ponto de vista de Deus, o que vale? A promessa que foi feita na união. Aí, quando eles se uniram, eles prometem fidelidade, união perpétua. Né? Me prendo a você, ser fiel a você, até que a morte nos separe. Mas aí depois eles aparecem com um papelzinho que eles fizeram lá no cartório perante os homens, pode ter assinado o juiz, pode ter assinado o cartorário, pode ter assinado o advogado.
E Herodes chega com aquele papelzinho e fala, agora Herodias pode ser mulher. João pega aquele papelzinho, gospe, rasga ele, não está nem aí para aquele papelzinho. Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ela ainda era mulher de Filipe. Era uma fantasia aquele divórcio. No mundo real, no mundo que existe, no mundo que Deus criou, no mundo que é o mundo de Deus, que é o único mundo que existe, Herodias era mulher de Filipe. E Herodes não podia se casar com ela. Agora, tinha várias razões, e não era só João que era contrário ao casamento de Herodes com Herodias. Por quê? Os judeus, em geral, não gostaram da ideia de Herodes se casar com a mulher do irmão dele. Se você pegar na lei, você não podia se casar com a mulher do seu irmão, a única exceção era a lei do levirato. Então, e eu não vou entrar no detalhe da lei do levirato agora, mas é simplesmente aquela lei que você às vezes lê na história da Bíblia. Um irmão morre sem ter filhos, o outro irmão casa com a viúva para suscitar filhos para a descendência do irmão, e a ideia é que a herança de Israel continue sempre na mesma família, nunca passa para outra família. É uma lei que Deus tinha estabelecido no levirato. Era a única situação em que podia, se o irmão morresse e a viúva dele já tivesse deixado filhos, o irmão dele não podia se casar com a viúva, porque ela já tinha filhos do primeiro falecido. Então, era uma situação que nem na morte o judeu não aceitava esse casamento. Só que ninguém foi lá falar para Herodes. Por quê? Porque Herodes, irmão, Herodes era poderoso. Herodes tinha soldados, tinha espadas, tinha cadeias, ele tinha autoridade para prender, tinha autoridade para matar, tinha autoridade para fazer o que ele quisesse. O imperador, na época, não ia brigar com Herodes porque ele bateu em alguém, ou prendeu alguém, ou tirou dinheiro de alguém, ou matou alguém que tinha ofendido ele. O único que foi lá e falou para ele, olha Herodes, não te é lícito casar com a mulher do seu irmão, foi João Batista, de todo mundo que discordava. O único que teve a coragem de ir falar para Herodes, e eu vou dizer para vocês o amor por Herodes, que teve coragem de chegar para Herodes e falar, Herodes, isso que você está fazendo é errado, isso é adultério, isso é incesto. Você não pode se casar com a mulher do seu irmão em hipótese alguma, isso você está fazendo errado. Foi João Batista. Ninguém mais teve essa coragem. E é por isso que João foi preso. Agora, a Bíblia fala que Herodias espiava e queria matar ele, mas não podia. E Herodias é essa mulher que está no centro da questão toda, e ela não só não se arrependeu do que ela tinha feito, como ela, ao invés dela falar assim, poxa, é verdade, né? Abandonei meu marido para ficar com o irmão dele, olha que desonra, né? Não, ela passa a odiar o profeta. Será que na cabeça dela ela achou que se ela matasse João Batista, de repente o casamento dela ia ser legítimo? E a coisa ia consertar? Às vezes as pessoas pensam que o problema é o mensageiro, mas o mensageiro, irmãos, é só um mensageiro. João Batista era simplesmente um profeta de Deus, ele não criou a lei, ele não inventou a lei, ele simplesmente disse a lei. A lei veio de Deus, você matar o mensageiro não vai mudar a mensagem. A mensagem veio de Deus, Deus disse isso, Deus estabeleceu isso, matar o mensageiro não vai resolver o problema. Talvez ela achou que se ela matasse João, ela ia matar Deus, mas ela não podia matar Deus, ela conseguia só tramar para a morte de João Batista, mas ela não conseguia porque Herodes temia João, sabendo que ele era homem justo e santo. Olha que interessante. Herodes reconhecia em João o homem de Deus, ele tenta então fazer uma conciliação estranha. Ao mesmo tempo que ele quer respeitar João como profeta, como pregador, como homem de Deus, ele também não quer que João saia por aí pregando essas verdades. É muito interessante isso daqui, irmão. E é exatamente o que a maioria das pessoas tenta fazer. A maioria das pessoas, o que elas estão tentando fazer? Mostrar um certo respeito pela religião, certo? Um respeito pela Bíblia, um respeito pela palavra de Deus, respeito muito as coisas de Deus,
mas ao mesmo tempo eu quero viver o contrário de tudo que a Bíblia manda. Eu quero fazer tudo fora do que a Bíblia fala. Então, ele diz assim que guardava ele com segurança e fazia muitas coisas atendendo de boa mente ouvir. Então, o tempo que João estava preso, ele foi bem tratado. Herodes mandava comida para ele, não deixava ele passar frio na cadeia, cuidava dele, de vez em quando até vinha lá conversar, chamava, manda trazer João aqui, deixa eu ouvir um pouco ele. João explicava a Bíblia para ele, ele gostava de ouvir João pregando, ele via que João era um homem sincero, ele via que João na verdade não odiava ele. João não estava fazendo aquilo por ódio a Herodes. João amava a vida de Herodes, queria que Herodes mudasse, mas Herodes não estava disposto a mudar, então ele ouvia ele em alguns assuntos ele atendia, em alguns ele não atendia. O casamento dele era um que ele não estava disposto a atender. Então, ao mesmo tempo, ele quer obedecer a Deus, mas ele não quer obedecer a Deus por completo. Ele quer que Deus aceite um departamento na sua vida em que o diabo reina. Olha, tem uma parte da minha vida aqui que é do diabo, Deus. Então, assim, o Senhor entra na minha casa, o Senhor entra aqui no meu palácio, tem aqui o profeta, ele prega, mas também vem os mentirosos, tem Herodias também, tem todo mundo aqui misturado, tal. Então, ele quer misturar Deus com o diabo. Só que aí vem essa situação. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, ou seja, no seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia. Era uma festa de aniversário. Era uma festa de aniversário que só foi convidada gente poderosa, gente da nata. Era tipo as festinhas do Vorcaro, né? Aquelas festas na mansão dele. Era um momento em que ele estava propenso. Perceba quando é que a coisa acontece, irmãos. Em um momento que Herodes está propenso a agradar a si mesmo. É meu aniversário, é um dia especial, né? Vou abaixar um pouco a guarda aqui, vou comer um pouco mais, vou beber um vinho a mais aqui, vou carcar um pouco mais na bebida. E aí entra a filha da Herodias. Olha que interessante. Essa menina não era filha de Herodes. Então Herodias, casada com Filipe, já tinha uma filha. Será que ela tinha outros filhos? Não sei, mas ela trouxe essa filha do casamento dela com Filipe. E essa menina dança e agrada a Herodes e os que estavam com ele à mesa. Agora, irmãos, pensa comigo em que situação monstruosa é isso. É essa daqui. Por quê? Porque você tem uma menina, e a Bíblia deixa bem claro que ela era uma menina, não era uma mulher, ela era uma menina. A última menina que nós lemos foi no capítulo 5, a filha de Jairo, que Jesus chama ela de menina. Quantos anos ela tinha? 12. Então nós estamos falando de uma menina, não estamos falando de uma mulher. E ela dança e agrada a Herodes e os grandes. Que tipo de dança era essa? Quantos anos essa menina tinha? Que tipo de dança ela estava fazendo? Por que que os poderosos se agradaram dela? Vocês acham que era uma dancinha, sei lá, do patati patatá? Vocês conseguem ver, irmãos, que tipo de ambiente era o palácio de Herodes e que tipo de festa era essa? Eles se agradaram. Era um tipo de pecado. Então, era uma coisa assustadora, irmãos. Era uma coisa assustadora que nós estávamos vendo acontecer. E aí o rei diz à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. Preste atenção nessa frase de Herodes, irmãos. Pede-me o que quiseres e eu te darei. Porque Herodes nunca disse isso para o profeta João. Herodes nunca disse isso para o pregador da palavra de Deus. Herodes nunca disse isso para Deus. Deus, manda-me o que quiseres e eu obedecerei. Mas agora que ele está excitado por uma coisa absurda, que é a filha da sua mulher, uma menina, dançando perante ele e outros convidados, ele diz para ela: pede-me o que quiseres, eu te darei. Ele se abriu completamente à possibilidade de fazer algo absurdo.
Ele diz para uma moça bonita que o agrada de forma carnal e maligna, que ele vai fazer o que ela quiser. Ele nunca teve essa mesma postura para com Deus. Nunca. E ele cobre aquela palavra com juramento. Tudo que me pedires te darei, até metade do meu reino. Ele empenha a palavra dele como rei para fazer o que ela disser. Nunca ele disse isso para Deus. E essa é a questão, irmãos, que vai abrir para você os seus olhos. Não existe meio termo entre Deus e o diabo. Esse joguinho que Herodes estava fazendo não estava enganando ninguém. Deus nunca se enganou com esse jogo. Herodes, não tem como você me servir e servir a Mamon. Não foi o que Jesus falou? Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Não existe meio termo. Ou é Deus ou é diabo. Ou é Deus ou é Mamon. Ou é Deus ou é trevas. Ou é luz ou é escuridão. Não tem meio termo. Agora, nesse momento em que Herodes baixa a guarda, ele se abre finalmente para revelar aquilo que de fato ele era. Ele diz para os seus desejos carnais: peçam-me o que vocês quiserem e eu vou fazer. Aquele que serve a Deus é o contrário. Irmãos, essa é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aquele que serve a Deus chega diante de Deus e fala: Senhor, me manda o que o Senhor quiser mandar e eu vou fazer. E aquele que serve ao diabo chega diante do diabo e fala: me manda o que você quiser e eu vou fazer. E é isso que aconteceu aqui. Não dá para fazer ficar em cima do muro. Não existe em cima do muro. Irmãos, em cima do muro é do lado de lá. Quem está em cima do muro já está do lado de lá. Não tem em cima do muro. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado das trevas. O Salmo 1, que é o salmo que nós mais gostamos de decorar, o último versículo diz o quê? Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Na igreja do Senhor não permanece. Herodes queria fazer uma de bom rei, que ouvia o profeta. Não, eu trouxe o João para o meu palácio. Tá bom que ele está no calabouço, mas está no meu palácio. Ele está contido. Herodes quer conter Deus. Herodes quer controlar o que Deus pode falar. Herodes quer controlar o que Deus pode ordenar. E Deus não vai se submeter. Então agora vem a revelação. A menina sai e pergunta para sua mãe: o que eu vou pedir? E a mãe fala: a cabeça de João Batista. Você percebe a diferença entre Herodes e Herodias? Herodias está decidida, ela sabe exatamente o que ela quer. Ela nem titubeia. Pede a cabeça de João Batista. É a chance dela de pedir muito dinheiro, muita fazenda, muita riqueza, muito poder, muita glória. Ela pode pedir o que ela quiser. Ele falou: até metade do meu reino, o que você pedir eu te dou. O que ela quer? A cabeça de João Batista. Herodias serve as trevas e sabe que serve as trevas. Herodes serve as trevas e não sabe, mas Herodias sabe. Ela sabe o que realmente está em jogo. E ela pede a cabeça de João Batista. Se ela pudesse, ela pediria a cabeça do próprio Deus, mas ela pede a cabeça do profeta, que é o que ela pode. Ela faz o mal que ela pode. E aí, irmãos, está uma questão que às vezes a gente não entende. O ser humano, fora da presença de Deus, ele é mau e ele vai ser tão mau quanto ele puder, a menos que Deus o impeça. Ela não pode matar Deus, que é o verdadeiro autor da ordem, que diz que o casamento dela com Herodes é ilegítimo. Ela não pode. Mas ela pode, agora ela tem a oportunidade de matar João Batista, o profeta. Então ela vai fazer o mal que ela pode. O homem ímpio faz o mal que ele pode. É isso, é o mal que está ao alcance dele. É isso que ele vai fazer. E é isso que ela fez. E a menina entra logo apressadamente e pede ao rei: quero. E agora você não sabe se foi ela que acrescentou esse detalhe ou se foi a mãe dela que pediu, porque ela diz: quero imediatamente a cabeça de João num prato. Detalhes extras de maldade que a menina acrescenta no pedido. Agora Herodes se entristece muito. Ele não queria matar João Batista.
Ele gostava de João Batista num ambiente controlado, num ambiente onde ele podia, né? Ó, João Batista, você pode falar, mas lá fora só vão ouvir o que eu deixar. Ele gostava de João Batista até certo ponto, mas não o suficiente para negar a morte do profeta. Ele estava triste em fazer o mal, mas ele decide fazer o mal mesmo assim. Mesmo sabendo que era errado. Ele faz a vontade do mal. A diferença entre Herodes e Herodias, então, ela desaparece na conclusão. Quando você fecha a equação, não tem mesmo diferença entre Herodes e Herodias. Porque parece que você vê Herodias, essa mulher má, essa mulher ímpia, essa mulher que quer torcer, que quer destruir, que quer esmagar, que quer matar o mensageiro. E você tem do outro lado Herodes, esse rei que até gosta de ouvir o profeta, que dá comidinha para ele na prisão, que manda coberta quentinha para ele, que de vez em quando chama o profeta para falar com ele, para conversar, para ouvir o que o profeta tem a dizer. Parece até que Herodes é bonzinho, mas na conclusão, Herodes e Herodias são iguais. Herodias fala para ele, quero a cabeça de João, ele fala para o executor, vai lá e arranca a cabeça dele. Herodes podia falar, isso não. Isso vale mais que o meu reino inteiro. Não foi isso que eu jurei. Não foi isso que eu prometi. Ele podia ter feito isso, mas ele não faz. Ela é má e é ousada. Ele é mau e é covarde. Mas ambos são maus e querem agradar o seu senhor, que é o diabo. É isso que eles querem fazer. Eles querem servir os seus desejos carnais e o demônio. E eles vão fazer isso. Um vai fazer